Ai, gente, eu acabei de terminar de gravar. Acabei de terminar de gravar um vídeo pra vocês sobre inglês, né? Falando um pouco sobre o inglês. E o vídeo não gravou. Ai, que merda, cara, que merda. Espero que o vídeo saia e que fique legal. Eu tô gravando do meu celular, que a câmera não é tão boa. Mas é isso, o cartão de memória da minha câmera já encheu e eu não tenho como descarregar ele agora, então vamos no celular mesmo. Então, gente, hoje eu vim falar sobre a minha experiência com o inglês. Eu fiz cerca de 3, 4 anos de curso de inglês quando eu era mais nova. Eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos por aí, eu fiz curso. Eu sou de uma cidade muito pequenininha da Bahia, chamada Amargosa. E aqui não tinha muitas opções de curso de inglês. Acho que uma ou dois, depois ficou um tempo só com uma escola disponível, né, de inglês, que foi a que eu cursei. E na época, eu tinha 12, 13 anos, 14 anos, sei lá, isso não era importante pra mim, assim. Eu não entendia a necessidade, a importância disso, sabe? Com 12, 13 anos. Então eu adorava ir para as aulas, ia assistir, fazer as atividades e tudo mais, mas eu não me dedicava àquilo, sabe? Eu não estudava de fato, eu não tinha um compromisso com aquilo. E aí eu ia arrastando com a barriga e tal, e passando assim nas coisas assim também, porque, enfim, a logística lá facilitava nesse sentido pra gente conseguir ir avançando os níveis, mas eu não tinha realmente um aprendizado, pelo menos o aprendizado que eu esperava, que eu gostaria, sabe? E aí, enfim, se passaram alguns anos depois das aulas em inglês, assim, eu também não ouvia músicas em inglês, não consumia tanto inglês assim, sabe, na época. E coisas que poderiam nos ajudar, né, nessa aproximação com a língua. E eu meio que não tinha, então eu sentia que eu não sabia, sabe, que eu tinha dificuldade para línguas, que eu não tinha essa facilidade de aprender. Tem gente que aprende sozinho em casa, né? Eu sentia que eu não era essa pessoa. E eu tinha, assim, muito frustrada também, sabe? Por não aprender, por não conseguir me comunicar. E aí o tempo foi passando, eu vou crescendo e eu vou entendendo a importância do inglês. Então vai tendo esse desejo de aprender a falar o inglês e aprender uma outra língua, né? Também sempre tive um chamego com o espanhol, sempre tive desejo de aprender também o espanhol, mas o inglês, né, como essa língua mais utilizada no mundo, assim, sempre me colocou mais nesse lugar também da necessidade dela, sabe? E aí foi isso, assim, o tempo foi passando, eu muito com essa sensação de que eu não sabia nada, até que em 2018 a minha universidade, né, ela ofereceu um processo seletivo lá para alguns estudantes, né, que passassem e conseguissem fazer um intercâmbio acadêmico em Portugal. E eu passei e fui viver em Portugal por 5 meses, morando numa cidadezinha lá também chamada Bragança, que fica a 3 horas de Porto. E aí eu fui para Portugal, né, um país de língua portuguesa também, então eu não usava português lá. Mas, para quem não sabe, viajar na Europa é muito barato. Então, se você tá na Europa, você quer viajar, é muito barato, sabe? Só para vocês terem uma noção, eu paguei uma passagem de 13 euros para conhecer Paris, né? Para ir para Paris. Foi uma passagem de avião. Então, assim, na época, né, eu gastei, tipo assim, R$ 66, mais ou menos, para ir para Paris, né? Então, é muito barato o deslocamento lá para você conseguir conhecer os lugares. E eu fiz uma primeira viagem, né, que foi justamente essa, foi Paris, Amsterdã e Londres. E nessa viagem, dos 4, né, fomos em 4, dos 4 que estávamos lá, né, nessa aventura, eu era que sabia, assim, alguma coisinha a mais, assim. Mas todo mundo sabia muito pouco inglês, sabe? Então, assim, eu lembro do ai meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer pra se comunicar, da preocupação e tudo mais. Chegando em Paris, assim, foi bem tenso pra mim o primeiro dia, nessa apreensão de várias situações que aconteceram lá e da comunicação e, enfim. E aí esse foi o primeiro momento, né, tipo, a chegada de Paris, aquela agonia toda e tal.
Mas o último momento foi Londres, já foi incrível, sabe? Eu já estava muito mais segura na minha comunicação, eu entendi nessa viagem que eu conseguia me desenrolar, que eu conseguia me comunicar, sabe? Então, eu já tava assim, conversando com a galera, perguntava as coisas, tirava as informações que eu precisava, pedia informação na rua, sabe? Tipo, coisas do gênero. E falando, né, inglês, assim, erradamente, né, eu entendi depois que a minha experiência no inglês mais nova me deu repertório, né, me deu vocabulário. Então eu passei a conhecer mais palavras, né, em inglês. E aí, obviamente, entre conhecer as palavras e você montar uma frase da forma certa, isso é bem diferente. Então, eu não falo inglês assim corretamente. É muito ainda naquela lógica da tradução, sabe? Eu monto uma coisa na minha cabeça e traduzo. Então, sei lá, eu quero comer. I want to eat. Então, tipo, uma coisa muito, muito assim, sabe? E é isso, assim, não sei, meu inglês é muito limitado, eu tenho muita dificuldade em gramática, tenho muita dificuldade de serquagem, tá bom, com essa chuva toda. Tenho muita dificuldade em gramática, muita dificuldade nos tempos verbais também, assim, sabe, presente, passado, futuro. Eu tenho muito o que aprender. Eu não sei dizer, por exemplo, qual é o meu nível de inglês. Eu acredito que se for intermediário, é um intermediário bem básico. E se for básico, é um básico mais pro quase intermediário, sabe? Eu acho que eu tô aí nessa divisão. É o famoso, entendo bastante e falo quase nada, sabe? Assim, consigo me desenrolar um pouco na fala, no sentido de me fazer entender o que eu quero. Mas ao mesmo tempo, se a gente entrar em uma conversa, sabe? Um diálogo, assim, pra eu me posicionar, pra eu dar minha opinião, uma coisa assim, eu não vou saber, eu vou ter que usar o Google Tradutor porque o meu repertório, né, ele é limitado, eu não conheço tantas palavras assim também, então por mais que eu tenha um vocabulário bacana, ele é um vocabulário inicial, introdutório, para conversas mais curtas e não para uma conversa mais longa. Então é isso, um pouco da minha experiência com o inglês. Eu acho que o intercâmbio me trouxe mais confiança mesmo, na confiança de que eu consigo me comunicar, sabe? E uma coisa também, eu tenho assim uma lembrança muito afetiva, muito gostosinha, de um dos dias, não, de um dos dias não, 2 dias que passamos em Amsterdã. Nós só passamos um dia em Amsterdã, chegamos nem a dormir. A gente estava querendo ir para um museu lá, não sei nem dizer, né, o nome do museu, porque é holandês, né? Aí a gente estava num bondinho, meio que tentando achar esse museu, e tinha uma senhorinha do meu lado. E assim, na Europa, de modo geral, você consegue falar inglês nos lugares que você vai. Mas, obviamente, não é todo mundo que fala, né? Aí tinha essa senhorinha, a gente perguntou pra ela em inglês se ela sabia dizer pra gente onde ficava o museu. E ela não sabia falar inglês. Então a gente percebeu que ela não sabia inglês e ela percebeu que a gente não iria saber o holandês, né? Que era o que ela falava. Aí foi aquela coisa assim, mas ela entendeu o que nós queríamos saber, porque nós falamos o nome do museu, então ela entendeu o que nós queríamos, que era ir pro museu. E ela falou, tipo assim, ela se comunicou com a gente apenas em mímica. Então, tipo, ela falou que a gente ia descer no ponto, que a gente, tipo assim, ela botou o braço pra indicar reto, né, em direção reto. Aí ela fez assim, pra indicar que era na transversal, não era nem aqui, nem cá, era na transversal. E que nós iríamos na transversal, que nós iríamos olhar e o museu já estaria ali. E aí a gente agradeceu, descemos, fizemos o que ela falou, achamos o museu enorme, estava na nossa cara. E a gente ainda teve tempo, assim, de esperar o bondinho passar, a gente deu tchau pra ela cá de fora e ela deu tchau pra gente lá de dentro. E foi muito assim, eu amei ter essa experiência porque ela me mostrou, ela me ensinou que quando existem duas pessoas dispostas, a comunicação vai existir, independente da língua, sabe? Então foi muito bacana, assim, a gente fez uma pergunta e ela respondeu, e ela não sabia inglês e a gente não sabia holandês, então foi muito legal isso. E é isso, eu acho que a minha experiência em Portugal, esse começo que eu fiquei lá, os países que eu conheci, me ajudou a entender isso, assim, sabe? A ganhar mais confiança na linguagem, na comunicação, na disponibilidade para se comunicar, independente da língua. E agora eu estou querendo fazer um curso de inglês, assim, eu penso
mesmo em fazer um curso com alguma pessoa que já teve experiência como au pair, sabe? Para poder me dedicar melhor à entrevista do consulado, que eu espero que chegue algum dia. E também para me dedicar, né, assim, a um repertório mesmo de au pair, coisas que eu vou usar no dia a dia com as crianças. As minhas crianças já estão maiores, né? Então, quando eu fechei com a família, era uma criança de 2 anos e pouco, uma criança de 1 ano e pouquinho. E agora a minha menina, a minha mais velha, ela já tá com 3 anos. O meu mais novo já tá com 2,5, ou 2,5 não, 1,5, quase 2. Então as crianças já estão na fase, assim, né, de falar, de se comunicar em inglês. E eu preciso da língua para poder conversar com eles também, né, para não passar aperto. Eu já entendi que quanto melhor o inglês, né, que eu consiga para poder embarcar, menos aperto, menos perrengue eu vou passar lá por causa da língua. Então esse é um objetivo, no momento também, conseguir me comunicar melhor em inglês. E fazer, né, o curso. Não conseguia fazer antes, porque eu não estava trabalhando, agora que apareceu um jobzinho, pelo menos o básico, assim, das minhas continhas básicas, assim, eu consigo. E o inglês é um investimento que eu acho que vai valer muito a pena. Então é isso, gente. Acho que deu pra vocês entenderem um pouco qual é o meu nível de inglês, os perrengues, os apertos, as questões que aconteceram. Inclusive, eu acho que eu fazendo outro vídeo, eu nem falei nesse. Tô gravando na mesma roupa, no mesmo lugarzinho, no mesmo tudo. Porque hoje eu tirei o dia pra fazer alguns vídeos, né? Eu sumi aqui, então tô querendo retomar com os videozinhos que eu quero gravar, quero deixar registrado aqui a minha experiência antes do embarque. Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo!